E oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer esse bolo que vai ser uma receitinha completa de bolo de brigadeiro cremoso. Vamos começar a receitinha pela massa. Tô começando aqui colocando 4 ovos inteiros. Vai ficar batendo aqui por uns 5 minutinhos até ficar bem clarinho. Enquanto bate, eu vou separar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Tô passando pela peneira. A xícara aqui de medida é a de 240 ml. Vou colocar aqui também 1 colher de fermento para bolo. Passo tudo pela peneira. E agora, bateu 5 minutinhos, ficou bem clarinho. Agora eu venho colocando aqui 1 xícara de açúcar. E assim que eu coloco o açúcar, eu deixo bater por mais uns 5 minutinhos até ficar nesse ponto. Coloquei também 1 colher de essência de baunilha. Chegando nesse ponto, ficou assim, triplicou de volume, ficou bem clarinho. Agora, eu vou colocar aqui 120 ml de água com 2 colheres de sopa de óleo. Coloquei tudo de uma vez e agora eu venho acrescentando aqui a farinha. Lembrando que, se vocês quiserem, pode estar trocando a água pelo leite. E aqui eu venho só misturando, agregando a farinha e mexendo aqui com o fouet. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Aqui agora eu termino com o fouet, eu pego uma espátula e misturo muito bem aqui, mexo bem no fundo para certificar que tá tudo bem misturadinho. A minha forma é uma forma de 20 centímetros por 10 de altura e eu tenho um papel toalha no fundo. Vai ficar no meu forno em torno de 40 minutinhos. Enquanto assa, a gente vai fazer aqui o nosso recheio cremoso de leite ninho. Coloquei aqui um leite condensado, 3 colheres de leite ninho. Eu gosto de misturar aqui no leite condensado, para não ficar nenhum gruminho. Assim que eu termino de misturar, eu coloco aqui 1 caixinha de creme de leite. Misturo tudo muito bem antes de ligar o meu fogo. Assim que eu termino de misturar, eu ligo o meu fogo e vai ficar aí no meu fogo até engrossar e ficar um brigadeiro bem cremoso. Eu já mostro para vocês o ponto certo de estar tirando aqui o nosso recheio. Vai ficando assim, ó, bem cremoso. Assim que você levanta a espátula e coloca o recheio sobre ele mesmo, ele não se mistura. É esse o ponto. Vamos passar por um refratário. Vou cobrir com um plastiquinho e vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. E em seguida, vamos fazer o outro recheio, que é um brigadeiro tradicional cremoso. Coloco um leite condensado, tô usando 2 colheres de chocolate. Eu coloquei 2 colheres porque eu tô usando o 100%. Se vocês usar o 50%, pode colocar 3 colheres. Eu misturo aqui no leite condensado para não ficar nenhum gruminho. Agora eu coloco 1 caixinha de creme de leite. Misturo muito bem. Assim que eu termino de misturar, eu ligo o meu fogo e o importante é não parar de mexer o tempo todo para não grudar e não queimar o nosso recheio. Assim que ele começa a cozinhar, o ponto é o mesmo do outro brigadeiro que a gente acabou de fazer, brigadeiro de leite ninho. Assim que você levanta a espátula e coloca sobre ele mesmo, e ele não se mistura. Então, esse é o ponto do nosso recheio. Vou passar aqui para um refratário, vou cobrir e vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. O nosso bolo já terminou de assar
E ficou assim a nossa massa. Vou desenformar aqui, vou mostrar para vocês como que ficou por dentro. Ficou assim a nossa massinha, ficou bem macia, ficou maravilhosa. Vou cortar aqui em 3 partes. Vou usar aqui esse cortador aqui, esse fatiador de bolos. Se vocês não tiverem, não tem problema, pode estar usando aí uma faquinha para estar cortando. Aqui eu vou fazer 3 discos de massa. E olha que massa linda, ficou muito fofinha, ficou maravilhosa. E olha como que ficou a nossa massinha por dentro, gente. Ficou bem fofinha, fica maravilhosa essa massa. Então, podem fazer aí que vocês vão amar essa massa. Aqui vamos começar a montagem do nosso bolo. Olha só como que ficou aqui o nosso recheio de brigadeiro de leite ninho. Eu comecei aqui, forrei a minha forminha, a mesma forma que eu fiz a minha massa. Eu forrei aqui com um plastiquinho, coloquei um disco de massa e vim molhando aqui com o leite. Eu tô usando aqui o leite integral, mas fiquem à vontade, façam aí, né? Usem a caldinha da preferência de vocês. Coloco todo aqui esse brigadeiro de leite ninho e agora eu venho aqui espalhando. Eu coloco um pouquinho desse leite aqui por cima para facilitar, para espalhar aqui o nosso recheio. Agora eu venho com mais um disco de massa, vou molhar novamente. Assim que eu termino de molhar, eu venho aqui com o nosso brigadeiro tradicional. Coloco todo o meu brigadeiro aqui, coloco tudo em colheradas e também coloco um pouquinho do leite aí por cima para facilitar, para espalhar aqui o nosso recheio. Termino de colocar, coloco a última parte da minha massa, molho novamente e finalizo aqui. E a gente vai estar deixando esse bolo na geladeira de um dia para o outro para fazer aqui a decoração do nosso bolo. Pessoal, eu vou deixar tudo na descrição, a receitinha em xícaras e também em gramas para vocês. E aqui eu vou desenformar o meu bolo. Eu vou estar usando o acetato aqui. Eu cortei o acetato do tamanho aí da circunferência do meu bolo e eu prendi com um durex. E eu acertei, cortei a parte de cima, porque o meu acetato era maior. Então, eu acertei aí, cortei. E eu vou finalizar aqui esse bolo com uma ganache que eu fiz com chocolate nobre. Usei 200 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. E finalizei aqui, coloquei também uns brigadeiro aí na parte de cima do bolo para finalizar. Vou colocar também um laço aqui e vocês vão ver o finalzinho desse bolo. O peso final desse bolo foi de 2,150 kg. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!